de enfermagem, como essa assistência de enfermagem está, né? Então, ou seja, através da minha anotação, né? Através do que eu coloco no meu relatório, eu estou descrevendo e demonstrando um pouco da minha assistência. Então, a assistência de enfermagem, o relatório, ele faz parte da assistência de enfermagem. Ele é um reflexo da nossa assistência. Eu até costumo falar que, por exemplo, se eu não faço uma boa assistência, né, se a minha assistência não é uma assistência de qualidade, eficiente, humana, né, com humanidade, com atendimento humanizado, isso vai ser reflexo na minha anotação. Porque quando eu faço uma assistência de qualidade, ela vai ser refletida também no meu relatório, né? Então, os registros efetuados pela equipe de enfermagem, né, que inclui enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, tem a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações nas 24 horas, condição indispensável para a compreensão do paciente de modo geral e global. Então, ou seja, além de tudo, a minha anotação deve refletir todo o cuidado, né, todos os cuidados que eu prestei para o paciente durante aquelas 12 horas de plantão, porque normalmente no hospital o plantão é 12 horas. Então, normalmente são 12 horas diurno, 12 horas noturno. Então, normalmente a minha anotação vai ter o reflexo da minha assistência, né, conforme a minha assistência de enfermagem. Por que isso é tão importante, gente? Porque os registros vão refletir todo o empenho e toda a força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando e visando, assim, as ações, os procedimentos, as orientações que eu fiz para o paciente, as condutas que foram tomadas, os procedimentos que eu auxiliei o médico nesses procedimentos. A finalidade dos registros é fornecer informações do paciente, da família e da comunidade. Estes registros devem configurar um instrumento legal de defesa dos profissionais, que é o que a gente chama de respaldo legal. O que significa respaldo legal? Significa o quê? Que eu estou assegurada pela justiça, né? Então, se eu fiz um relatório com todas as informações do paciente, de forma objetiva, de forma clara, isso vai me respaldar legalmente. Agora, se o meu relatório está faltando informações, ele está incompleto, ou ele não tem todas as informações, vou dar um exemplo. O paciente, né, teve uma intercorrência, ele passou mal. Eu preciso registrar tudo o que aconteceu com ele. O que aconteceu, quais as condutas foram tomadas, se foi realizado algum procedimento, se ele foi avaliado pelo médico, né, quais as principais condutas que foram tomadas. Se teve uma intercorrência com o paciente e eu não anoto nada, por exemplo, eu não tenho respaldo legal, né? Porque como eu vou ter respaldo se eu não registrei, né? Se eu não anotei no prontuário do paciente o que aconteceu com ele, como que estava o estado dele naquele momento, o que causou aquela intercorrência, quais foram as principais condutas tomadas diante daquela situação. Então, isso é muito importante, gente. E isso é um requisito hoje, inclusive, do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Ele que regulamenta a nossa profissão. Então, uma das diretrizes do COREN é isso, né? É o relatório de forma sempre objetiva, clara, de forma cronológica. Devem, portanto, obrigatoriamente ser efetivados
em todos os cenários da prática profissional, na área hospitalar, como na área ambulatorial, como na saúde pública. Então, por exemplo, na saúde pública, nas unidades básicas de saúde, ou na estratégia de saúde da família, nas instituições de longa permanência, na assistência domiciliar, eu também preciso fazer o registro, né, das minhas ações no prontuário do paciente. Lembrando, gente, que o prontuário do paciente, ele é um documento. Então, tudo que eu registro nele tem valor legal. Inclusive, todas as vezes que, por exemplo, tem algum questionamento legal, a primeira coisa que é pedida é o quê? É o prontuário do paciente, uma cópia do prontuário. Aí eles vão analisar o prontuário de acordo com o que foi relatado. Por isso, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em anotar e fazer uma anotação completa, com todas as informações. Isso é de suma importância. Toda documentação, registro de enfermagem, para ser considerado autêntico e válido, ter valor legal, ele deve estar legalmente constituído, ou seja, possuir assinatura do autor do registro e não conter rasuras, entrelinhas e linhas em branco. A gente até falou disso na última aula. Então, o registro, gente, ele não pode conter entrelinhas, linhas em branco, e chegou ao final do registro, eu tenho que assinar e carimbar. Tem que ter a minha assinatura e o meu carimbo. Lembrando que o meu carimbo é a minha identificação profissional. É através dele que eu tenho a minha identificação profissional, que também é uma exigência do Corém. Então, terminei, finalizei meu relatório, eu vou colocar ponto final, né? Assinar e carimbar. As anotações de enfermagem, elas também possuem um dos mais importantes instrumentos de comunicação. A comunicação, quer seja ela oral e escrita, é imprescindível para a prática de enfermagem. Inclusive, eu falei semana passada sobre isso também, né? Que as anotações de enfermagem, inclusive, elas facilitam, gente, na hora da passagem de plantão. Por quê? Porque se eu coloquei todas as informações lá no meu relatório, na minha anotação, isso vai facilitar na hora de eu fazer a passagem de plantão. Isso vai facilitar, gente, na hora que eu for passar as informações. Inclusive, eu posso fazer um breve resumo do meu relatório com as principais informações, as informações mais importantes, na hora de passar o plantão. Então, ele também é uma forma de eu me comunicar, inclusive, com o meu colega que vai receber o plantão, para que ele fique a par de todas as informações referentes àquele paciente. Tem alguma dúvida até agora, gente? Está claro para todo mundo? Está claro. Está claro? A comunicação escrita faz parte das atividades de toda a equipe de enfermagem. Enfermeiro, técnico de enfermagem. Por quê? Porque ela é empregada em situações como na admissão do paciente. Então, na hora que o paciente chega, que eu vou admitir ele, na entrada dele, na internação dele, eu preciso fazer a anotação de como esse paciente chegou, de como está o estado dele naquele momento, fazer a verificação dos sinais vitais e também registrar no prontuário. No exame físico, no planejamento também da assistência de enfermagem, nas anotações nos prontuários, nas intercorrências com o paciente e nas orientações, tanto do paciente como da família, como do acompanhante, né? Aquele que chega junto com o paciente, que pode ser um familiar, um cuidador, ou mesmo a pessoa que está acompanhando o paciente naquele momento. E do ponto de vista administrativo, gente, os registros de enfermagem completos consistem em um dos mais importantes indicadores
de qualidade da assistência prestada. Inclusive, hoje, gente, quando se tem uma auditoria, né, hospitalar, a primeira coisa que é verificada é o prontuário do paciente. Por quê? Porque através do prontuário do paciente, eles vão analisar como que está essa assistência, né? Então, isso, gente, é muito importante, né? Isso faz toda a diferença na hora da comunicação, tanto na hora da passagem de plantão, como também, né, nos momentos da assistência de enfermagem. Então, normalmente, quando tem auditorias do Ministério da Saúde e até de outros órgãos, como o Corém, a primeira coisa que eles pedem para avaliar são os prontuários, para ver como está essa anotação, se está uma anotação realmente coerente com o cuidado que está sendo prestado. Assim, a anotação de enfermagem, ela é fundamental e de suma importância, pois é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência. Ela também contribui para a identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, observação da evolução do paciente, a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, possibilitando a comparação das respostas dos pacientes aos cuidados prestados. E aí, gente, a gente vai falar de alguns pontos que são importantes para uma boa anotação. Inclusive, a gente viu, né, um pouco sobre isso na aula passada, mas eu vou reforçar, gente, porque são pontos que, inclusive, se vocês forem para os estágios, vocês têm que estar com isso em mente, que são os pontos mais importantes nas anotações de enfermagem, pontos que não podem faltar. Então, assim, gente, os registros de enfermagem devem ter regras claras e importantes. Essas regras, gente, quais são elas, né? O registro de enfermagem, gente, ele deve ser legível, então, ou seja, com uma letra legível, que qualquer pessoa possa ler e entender o que está escrito. Um relatório também completo. Quando a gente fala completo, é com todas as informações mais importantes referentes àquele paciente. Claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos. Quando eu falo conciso, gente, ou seja, é que possui todas as informações mais importantes referentes ao paciente, e de forma sucinta, porque também não adianta, gente, eu fazer um relatório enorme, mas que não tem qualidade, né? O mais importante não é o tamanho da anotação, não é quanto eu escrevi, mas sim a qualidade do meu registro. De forma sempre objetiva, de forma pontual, inclusive os horários, né? Por exemplo, teve uma intercorrência com o paciente às 5 horas da manhã. Aí eu vou colocar o horário exato, às 5h30 da manhã, né? Vou colocar o horário na frente e vou escrever como que estava o estado do paciente, o que aconteceu com o paciente, descrever o fato, né, conforme ocorreu. E também, gente, de forma cronológica. Como assim? O meu relatório ele tem que ter uma sequência: início, meio e fim. Porque imagina, se eu começo a escrever o relatório de forma incoerente com informações que aconteceram agora e depois as informações que aconteceram no início do plantão. Então, o certo é eu colocar de forma cronológica.
Aquilo que aconteceu no início do plantão, eu vou escrever primeiro, porque essa informação vem de forma cronológica primeiro. Depois vem as outras informações na sequência, né? Então, sempre devem ser legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos, e sempre seguindo uma sequência lógica. Devem ser precedidos de data e hora, conter assinatura e identificação do registro profissional ao final de cada registro. Então, iniciei minha anotação, gente, eu tenho que colocar, primeira coisa, eu tenho que colocar data e hora, a data exata que eu iniciei o relatório e o horário. Então, vamos supor, eu estou no plantão noturno, eu vou iniciar o meu relatório às 20h30. Então, eu vou colocar lá às 20h30, a data de hoje, né? Dia 23/11/2023, e o horário, né? Às 20h30. Vamos supor que eu estou no plantão diurno e eu vou iniciar meu relatório às 10h15 da manhã. Então, eu vou colocar a data de hoje e na frente eu vou colocar às 10h15 da manhã. Tá ok? Isso, gente, é muito importante. O registro da data e hora no início e a minha assinatura ao final do registro. A minha assinatura mais a minha identificação profissional, que seria o meu carimbo. Nele vem o meu nome, a minha categoria profissional e o meu número no conselho de classe, que no nosso caso da enfermagem é o COREN, tá bom? Não podem também haver, gente, rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. O porquê disso, né? Como eu falei para vocês, o prontuário do paciente, ele é um documento. Como ele é um documento, qualquer documento que tem valor legal, não pode haver rasura, nem entrelinha, nem linhas em branco. Se eu rasurei, eu vou ter que refazer, porque não é permitido rasura, né, no prontuário, visto que ele é um documento de valor legal. Ele é que nos dá respaldo legal. Se eu fiz um relatório de qualidade, com todas as informações, de forma objetiva, cronológica e clara, eu vou estar respaldado legalmente. Mas se eu fiz um relatório faltando informações, né, ou às vezes com informações que não são as informações corretas do paciente, né, com todas de forma coerente, aquilo não vai me dar respaldo legal. Por quê? Porque está faltando informações. Então, todas as informações mais importantes, gente, tem que estar constando no prontuário do paciente, que é o relatório dele. Cada profissional vai fazer o seu relatório. Então, o médico faz o relatório dele, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, todos os profissionais da equipe, o psicólogo, a fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a nutricionista, todos os profissionais que estão acompanhando aquele paciente, eles vão fazer o relatório de como o paciente evoluiu ali naquele horário, naquele plantão. E ele é o que nos dá respaldo legal, né? Desde que o relatório esteja feito da forma correta. Eu falo que são muitos detalhes, gente, mas esses detalhes são de extrema importância. Eles são muito importantes. Devem também conter observações efetuadas e cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, os de rotina ou os cuidados específicos.
Então, todos os cuidados, todos os procedimentos que eu realizei com o paciente, eles têm que estar registrados no prontuário do paciente. Tudo aquilo que eu realizei. Então, se eu fiz um curativo no paciente, né? Se eu fiz um curativo, uma troca de curativo, uma troca de fralda, parte de higiene e conforto, né? Se eu dei um banho de leito, se eu verifiquei os sinais vitais, tudo isso tem que ir registrado no prontuário do paciente. Devem ainda também constar as respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, pelo médico, intercorrências, sinais e sintomas observados. Então, se eu observei algum sinal e sintoma no paciente, ou ele mesmo me relatou, se houve alguma intercorrência, tudo isso eu devo anotar no prontuário, na anotação de enfermagem, que faz parte do prontuário do paciente. Devem ser registrados após o cuidado prestado e conter a orientação fornecida ou a informação obtida. Então, após qualquer cuidado, né, que foi prestado por nós ao paciente, uma troca de curativa, verificação dos sinais vitais, né, se eu orientei o paciente com relação a alguma informação, isso precisa estar na anotação de enfermagem. Então, por exemplo, eu fiz uma orientação para o paciente, né? Eu orientei o paciente quanto a alguma informação. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Vamos supor, o paciente vai precisar ficar em jejum para fazer um exame amanhã, 7 horas da manhã. Então, eu vou lá, oriento o paciente que ele vai precisar ficar de jejum, dieta zero, né, que a gente fala, que é o mesmo de jejum, para fazer um exame amanhã, por volta de 7 horas da manhã, e que ele precisa ficar em jejum total. Inclusive, quando a gente fala de dieta zero, ele tem que evitar, inclusive, até de tomar líquido, tomar água, né, para ter tanto o esvaziamento gástrico quanto intestinal, para poder fazer o exame ou o procedimento. Aí eu vou lá, oriento o paciente, oriento o acompanhante, o familiar que está ali junto, né? Faço orientação e depois eu registro no prontuário. Por quê? Porque não adianta, gente, eu só falar, né? Eu posso ter ido lá, orientado, feito todas as orientações pertinentes, mas eu preciso registrar, porque o registro é o que nos dá respaldo legal. Como eu falei, eu fui lá e orientei. Aí eu venho, pego a anotação, coloco o horário que eu fiz a orientação, o horário exato. Então, vamos supor que foi às 20h10. Eu vou colocar 20h10 e vou colocar que orientei o paciente referente ao jejum para procedimento, coloco qual procedimento ele vai fazer amanhã, no período da manhã, por volta de 8 horas. Fui lá, orientei o paciente, orientei o acompanhante. Por quê? Porque fica registrado. Se houver algum imprevisto, se houver alguma situação, está registrado ali. Se você registrou, está documentado, tem como você provar. Porque eu falo, gente, que a nossa palavra não tem como eu provar, vai ser minha palavra contra a da outra pessoa. Agora, se eu documentei, se eu coloquei o horário, coloquei todas as informações e está registrado, e lembrando que o prontuário do paciente é um documento, eu tenho um respaldo legal, ou seja, eu estou respaldada.
Agora, se eu não anotar, eu vou lá, faço orientação, mas não anoto nada. Se houver algum problema, não tem como eu comprovar que realmente eu fiz aquela orientação. Eu posso até falar que eu fiz, né? Orientar, falar, depois relatar que eu fiz a orientação, o horário, mas se não tiver registro, não tem como eu provar. Por isso que a anotação é o único respaldo legal que nós temos, né? Se não está, eu até costumo falar, gente, que se não está registrado, não está documentado, não tem como provar, né? E na área da enfermagem, gente, a gente tem que lembrar sempre isso. Registrar tudo, com todas as informações, de forma objetiva, clara, né, com uma letra legível, de forma que qualquer pessoa que lê o relatório vai conseguir entender. Qualquer profissional que precisar de alguma informação, ele vai ler ali o relatório e vai entender como que foi a evolução do paciente, como ele evoluiu ali naquele plantão, né? Como que estava o estado do paciente naquele momento. Dessa forma, gente, podemos afirmar que o sistema de saúde, em todos os cenários da prática, a informação é o integrador. Para que essa comunicação exista, é importante que haja um canal de transmissão. Para a enfermagem, este canal são os registros efetuados no prontuário do paciente. Portanto, devem conter todos os elementos que favoreçam o processo e a solução do problema do paciente, da família e da comunidade. Então, o relatório, gente, ele é muito importante. E através dele que nós temos um respaldo legal. Mas lembrando que eu preciso fazer um relatório com qualidade, com todas as informações, de forma completa, de forma objetiva e clara. E lembrando de colocar as informações mais importantes. Aquilo que é importante, eu não posso esquecer de colocar no registro. A importância do prontuário do paciente deve ser utilizado para registros que apresentem riqueza de detalhes, informações corretas, organizadas, seguras, completas, objetivas, cronológicas e claras. Porque não adianta, gente, como eu falei, não adianta eu fazer um relatório enorme, mas que não tem qualidade. A primeira coisa, eu tenho que buscar fazer um relatório com qualidade. Assim como eu faço a minha assistência da melhor forma possível, eu tenho que fazer o meu relatório da melhor forma possível, com todas as informações, de forma objetiva, de forma clara, completa, organizada, ou seja, com início, meio e fim. Ele precisa ter uma sequência, né? Eu preciso dessa sequência. Isso é muito importante, gente. Às vezes parece assim, mas será que esses detalhes são tão importantes? São. Eles fazem a total diferença. E essas informações, gente, elas contribuem e facilitam, como eu falei também aqui já no início, também na passagem de plantão. Então, eles contribuem. Se eu faço um bom relatório, isso vai facilitar na hora que eu for passar o plantão. Podem existir, gente, vários pontos que demonstrem inconsistência e que em nada contribuem para a continuidade da assistência de enfermagem ou na defesa legal, no nosso respaldo legal. É a ilegibilidade. O que é ilegibilidade? É quando a anotação de enfermagem ela está ilegível. Eu não consigo entender o que está escrito. Então, isso já me impede. Como que eu vou ler uma informação importante? Como eu vou verificar uma informação importante no prontuário?
ali no relatório do paciente, se não tem nada escrito, ou se tem alguma coisa escrita, mas foi escrita de forma ilegível. Eu não consigo entender o que está escrito. Então, ou seja, eu já perco o meu respaldo legal, porque ninguém vai conseguir ler, às vezes, aquela letra, né? Às vezes está muito ilegível. Ausência de data e hora. Como eu falei, é imprescindível, gente. Eu iniciei o meu relatório, eu tenho que colocar data e hora. Impossibilidade de relacionar a anotação com alguma ação. Então, como eu falei para vocês, a anotação de enfermagem, ela é o reflexo da nossa assistência de enfermagem. Ela vai refletir o nosso cuidado, os cuidados que nós prestamos ao paciente. Procedimento de enfermagem realizado. Por exemplo, teve uma intercorrência com o paciente. Eu vou relatar qual que foi o fato que ocorreu e quais os procedimentos que foram realizados, até para estar registrado ali no prontuário do paciente. Enfim, todas essas informações, gente, evidenciam com maior força que, além de realizar os registros de enfermagem, é preciso fazê-los com atenção, seriedade, responsabilidade e comprometimento, seguindo os pontos de qualidade esperados de um registro. Então, ou seja, se eu quero que o meu relatório de enfermagem, que a minha anotação de enfermagem seja uma anotação de qualidade, eu preciso, em primeiro lugar, ter o quê? Atenção na hora de fazer o registro, responsabilidade, comprometimento com as informações. Então, sempre verificar se aquela informação realmente procede, se ela é a informação correta. Inclusive, quando eu for colocar na anotação, por exemplo, foi o acompanhante que relatou aquela informação, que me passou aquela informação. Aí eu vou colocar segundo informações do acompanhante. Sempre dessa forma, viu, gente? Porque nesse caso foi o acompanhante que me passou a informação. Então, eu vou colocar lá, segundo informações do acompanhante, ou segundo informações relatadas pelo acompanhante. Então, esses detalhes, gente, essa atenção ao fazer o relatório, esse comprometimento, ele muda tudo. Ele que faz a nossa anotação ter mais qualidade e também ser mais confiável e com as informações de forma mais segura. Então, quando a gente vai fazer anotação, a gente sempre tem que prestar muita atenção no que eu estou escrevendo, na forma da escrita, né? Sempre colocar data e hora, sempre colocar todas as informações pertinentes e importantes referente àquele paciente. Isso é de extrema importância. Gente, tem alguma dúvida até agora? Ficou alguma dúvida nessa parte de hoje? Não. Não tem nenhuma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Esse material, gente, inclusive já foi disponibilizado para vocês, né? Lá no Google Classroom. Vocês podem também depois dar uma lida com calma nessa aula, né? Ver se tem alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, tragam na próxima aula, a gente discute, tira as dúvidas. Se for necessário, eu explico novamente. Essa é uma matéria, gente, extremamente teórica. Então, além das aulas, vocês precisam ler os materiais, estudar em casa,
é uma matéria que também necessita de estudo, até porque é uma matéria, né, extremamente teórica, tá bom? Eu vou agradecer, então, a atenção de vocês, caso não tenha nenhuma dúvida, e nós vamos encerrar a aula de hoje. Aí gostaria que vocês dessem uma lida no material da aula de hoje, que já foi disponibilizado lá, e caso tenha alguma dúvida, tragam na próxima aula, a gente já tira as dúvidas também, tá bom? Obrigada, boa noite, viu, gente? E até semana que vem. Ana, muito obrigada. Oi. Na sua aula passada, eu não consegui ir. Aquelas perguntas que era para ser entregue, eu posso estar te entregando na próxima aula? Daquela outra matéria que você fala? Isso. Pode sim. Pode levar na próxima aula, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa noite, gente.